Olá pessoal, tudo bem? O experimento do pêndulo, alguns comentários sobre ele. Então veja, ó, eu tenho aqui o pêndulo simples, né? E o pêndulo era simples se a dimensão do objeto aqui fosse desprezada em relação ao problema, ok? Então, só para ter uma noção, ó, eu estou fazendo um experimento aqui com um pêndulo simples, ó, é uma bolinha de gude. Essa bolinha de gude tem tamanho desprezível? Se o meu fio for desse tamanho aqui, ó, é uma coisa, né? Se o fio for esse que está aqui, ó, que a bolinha nem aparece na imagem, é outra coisa, tá? Então veja, se você está medindo o comprimento do fio, vou falar alguma coisa que não quer dizer que você tem que refazer seu experimento, tá? Comprimento do fio, ó, é de onde ele está amarrado até o centro de massa do objeto. Mas por que vai até o centro de massa, professor lindo e maravilhoso? Olha, se nós deduzimos uma equação, essa equação não era o resultado das forças que atuavam no problema que permitiu que a gente falasse da massa e da aceleração. As forças estavam no centro de massa. O peso, a tração puxa exatamente no centro de massa, tá? Então, eu, por exemplo, aqui, ó, coloquei 1,90 m de uma linha bem fininha, né, para que a influência do ar também pudesse ser desprezada, tá? E a bolinha, minha bolinha de gude, tem 2 centímetros de diâmetro, ou seja, o raio é 1 centímetro. Então, ó, no meu experimento, onde a gente está fazendo essa simulação aí, ó, de qual é o período em metros, o comprimento em metros para o período em segundos, eu vou colocar 1,91. É 1,90 de fio com mais 1 centímetro, que é o raio aqui, ó, tá? E nessa situação, eu já medi aqui, não o período, mas aquilo que eu havia dito para vocês, ó, medi 10 períodos, 10 oscilações completas, eu encontrei 27,90,9 segundos. Ou seja, né, o que me interessa realmente aí, ó, é o período em segundos, 2,79, tá? Mas uma coisa que é importante, que alguns vão ter que analisar aí, ó, e é por isso que eu quero chamar a atenção, o que é esperado de resultado nesse experimento? A gente varia o comprimento e muda o tempo que você está medindo. São as duas coisas, né, variáveis do seu problema. Uma é você que controla o comprimento do fio e a outra é o resultado do experimento, né? A gente olha para alguns resultados, gente, veja, o que acontece se eu tiver aqui um valor menor do que 1,91? O que é esperado para o tempo? Um valor menor do que o 27,90. Tá? É lógico que não estamos esperando uma relação linear entre eles, quer dizer, se um dobrar, o outro dobra, se um cai pela metade, o outro cai pela metade. Por quê? Porque a gente já conhece a expressão do pêndulo simplificado, né? Essa expressão diz que o período ele é 2π raiz de L sobre G. Ó. Cuidado que nos resultados aí revejam também, porque tem uma pessoa que faz com o G fora da raiz. Só o L dentro da raiz, não. É raiz de L sobre G, os dois estão juntos na raiz, ok? Então, essa não é uma equação de uma relação linear. Então, eu não posso falar, né, que se um cai pela metade, o outro cai pela metade, se um dobra, o outro dobra, ok? Mas veja, aí, ó,
A sequência do problema, eu havia pedido para você montar dois gráficos, então vamos falar lá sobre ele. Um gráfico você faria o comprimento pelo período. Beleza. Comprimento pelo período. Você botou quem e quem em cada eixo. Então isso, gente, tem que estar descrito, é gráfico, né? Então, na verdade, o gráfico tem que ter sempre três coisas que são fundamentais nele. Primeiro, o título do gráfico. Título do gráfico. Tá? Gráfico do comprimento L versus período. Tá? Gráfico de L por T. L por T não diz nada. Tá? Aí beleza, eu coloquei o comprimento chamando de L em metros e o T período em segundos, usei letras para eles, mas lá no título é sempre, né, falando o que é e o que é. Tá? Isso não é para física. Tá? Você vai colocar um gráfico qualquer de um resultado de uma eleição, de um resultado de um experimento, de não sei o que, em algum lugar. É o gráfico daquilo por aquilo. É o gráfico do meu salário por meses. Aí lá embaixo você pode botar o salário, um cifrão, um mês, você chamar de M, chamar de T, né? Tá? Agora, por quê? Porque eu olho o gráfico e eu tenho que pensar qual é o experimento, eu que conheço, para saber que aqui é o L, aqui é o T, ou o contrário. Para alguém que desconheça isso, ele não sabe que variável você está jogando num, qual você está jogando no outro. É um detalhe, mas é um detalhe que a partir de agora, então, tu não erra mais, ok? Tá? Então, beleza, você colocou o L em metros e o período em segundos, essa relação diz para nós que não vai ser de uma reta, tá? Melhor dizendo, se eu elevar ao quadrado dos dois lados, nós teremos t quadrado igual a 4π quadrado L, colocar o G aqui, ó. Levou o quadrado dos dois lados, sumiu a raiz, t quadrado, isso aqui, gente, ó, é uma constante, né? Então eu estou chegando à conclusão que L isso aqui é uma constante K. Se eu jogar para o outro lado, ela vai dividindo 1 sobre K. E lá tem o t quadrado. Então, ó, se o L é o eixo Y, ele está dependendo do tempo ao quadrado. É o Y igual a um AX quadrado. Ou seja, esperamos que esses pontos pareçam aí uma curva com uma parábola. Ok? Beleza? Isso temos em alguns resultados muito bem feitos, tá? E poderíamos ter incluído também nesse resultado o 0, 0. Esse é um resultado experimental, na verdade é o mais certo deles, né? Porque você sabe que se o seu comprimento for 0, quanto tempo a partícula demora para sair de um canto e voltar naquele canto? Para ela fazer isso, ela tem que andar no espaço. Se o comprimento é 0, não tem espaço para ela andar, ou seja, ela automaticamente já está ali de volta, né? Então, para comprimento 0, tempo 0. Mas tudo bem, os seus pontos devem parecer que vão ser direcionados lá ao 0, certo? E aí, beleza, equação do segundo grau, é uma curvinha. Lógico que quem trocar o que está no eixo, a curva, ao invés de ter uma concavidade aqui para cima, vai ter uma concavidade para baixo. Mas agora, ó, que eu falei, faço um gráfico então de L por t quadrado. Coloque os valores do t quadrado aqui. Se você colocar os valores do t quadrado, essa é uma variável e essa é outra variável. Ou seja, ó, essa é uma variável e essa aqui inteirinha, ó, é outra variável. Que equação é essa? Equação de uma reta, equação linear. Quem fez bonitinho aí viu que aí transformação foi para pontos que estão aqui. Parece que eles estão numa reta.
tá? E é isso que me interessa. Quando eu falei, vamos calcular então, você calcula a inclinação, tudo bem, nós temos alguns resultados que você faz lá no GeoGebra, tem o ângulo para me informar, mas essa inclinação, gente, ela é assim, né? Por exemplo, T é 2π raiz de L sobre G. Se eu sei o L e se eu sei o período, eu sei o L e eu sei o período, eu coloco nessa expressão e calculo o valor da gravidade. Só que eu calculo a gravidade naquele resultado. É como se eu pegasse um pontinho aqui do gráfico e calculasse o resultado com ele, certo? Mas como você tem vários pontos, você tem várias gravidades. Quando você calcula a inclinação dessa reta, e logicamente a reta não vai pegar todos os pontos, ela é a melhor reta que se aproxima dos pontos, né? Você está calculando a inclinação, quem é essa constante. Calculando essa constante, o que eu quero que você obtenha? Quem é a gravidade nesse local. Por isso que eu falei para fazer no sistema internacional, metros e segundos, porque em metros e segundos a gravidade deve ser algum valor próximo de 9,8 metros por segundo. Mas 9,8, gente, é ao nível do mar, né? Lá na linha do Equador, tá? Então, lógico que teremos variação, e teremos variação porque não temos um experimental perfeito, aqui um sensor de posição para nos dar o tempo bonitinho, né? A gente faz tudo no cronômetro à mão, ok? Mas calcule a inclinação, cateto oposto por cateto adjacente, né? Essa inclinação, a tangente desse ângulo aqui, quem que ela é? É esse 1 sobre K. É G sobre 4π quadrado. É o inverso desse cara aqui. Ok? Então, com isso, você finaliza essa parte do pêndulo simples, fazendo o cálculo de uma gravidade aí no local do seu experimento. Agora, não lembremos que tem gente que tem que fazer coisa anterior. Verificar aqui que tem problema nessa informação. Está aumentando o período de um lugar para outro e olha, o tempo não está aumentando. Ah, mas o que deu errado? Fiz certinho, professor. O que deu errado eu não tenho como saber, porque eu não vi você fazer e nem você que fez algo que é errado. Ah, mas eu não fiz errado. Gente, ciência. Se não está dando aquilo, né, que a ciência diz que tem que dar alguma coisa, alguma variável tem. Muitas vezes a gente fica imaginando assim, como você tem que contar 10 movimentos, o que pode ter acontecido? Você, se o comprimento aumentou e o tempo não aumentou, é que você pode ter bobeado na contagem de oscilações. Pode ter bobeado na contagem do tempo, né, de soltar, travar. É menor o erro, mas se você medir número de oscilações diferentes é problema. Por isso que a orientação, lembra que eu tinha ligado, era fazer assim, ó. Vou pegar meu pêndulo aqui de novo, tá? Ó, tem aqui. Primeiro você solta ele. Solta, o ângulo de oscilação tem que ser pequeno, tá? Então bem próximo da vertical. Deixa ele oscilar um pouquinho aí que eu venho e vou escolher uma hora para começar a contar. Ó. Chegou na ponta aqui, eu disparo o meu cronômetro. Cada vez que ele voltar aqui, vai completar uma. Então você soltou o cronômetro, só quando ele voltar é que deu 1. Quando ele voltar de novo deu 2, e até o 10 e assim por diante. Ok? Então, quem precisa retomar valores é isso. Quem não precisa retomar valores só tem que fazer a conclusão correta aqui de quem seria a gravidade. Não me interessa, gente, se não der 9,8. O que nós estamos pensando é no método que você está usando para aquilo. E está vendo que tem bastante coisa matemática, que dá para ensinar bastante matemática para aluno de ensino médio, fazendo experimento de pêndulo, onde ele vai em qualquer canto lá da escola e põe uma bolinha, né? Põe a sua borracha amarrada numa linha, tá? Mas veja, essa equação é por pêndulo simples. Então, por exemplo, nós teríamos diferença, algumas informações vieram com valores grandes, né? 1,90 m, 2 metros, 2 metros e pouco. Tem informações com 30 centímetros, 40 centímetros. Nessa situação, comprimento menor, bem provável que a gente fuja mais do resultado de um pêndulo simples.
Pêndulo simples é quando a dimensão do objeto realmente é desprezível, nós aproximamos um θ para seno de θ, né? E o θ, o deslocamento era o x. Tá? Então teve uma aproximação, normalmente essa aproximação vale até 10 graus que a gente fala. Então, em relação à posição inicial, você puxasse 5 graus o objeto para um lado, ele vai mais 5 para o outro, né? Então isso daria um movimento de amplitude de 10 graus. Não precisa se preocupar muito com isso, mas quem puxar o objeto muito aqui do lado e soltar desse tanto aqui, é mais fácil para ver. É mais fácil para ver, mas é certeza que esse experimento não vai seguir essa equação. Ok? Então é isso aí. Fique em casa, física em casa.